Boa noite a todos. A gente vai abordar hoje a dispepsia, caracterização, aspectos de diagnóstico principalmente e a abordagem clínica. Então, relembrando que a síndrome dispéptica ela é caracterizada por um conjunto de sintomas relacionados ao aparelho digestório alto, que por definição anatômica é acima do ângulo de Treitz, né? Acima da flexura do duodeno, da primeira flexura, e pode acontecer como manifestação de diferentes doenças, mas o que a gente vai focar hoje são as doenças pépticas, que são aquelas determinadas pela alteração, pela disfunção cloridopéptica. Vão ser três os grandes grupos aí dessas doenças pépticas: a doença do refluxo, ou DRGE, a úlcera péptica e a dispepsia funcional, que é a que representa a maior parte delas. Se a gente considerar as três, a maioria dos pacientes vai estar enquadrada dentro da dispepsia funcional. Em termos de epidemiologia, a gente sabe que a prevalência é muito alta na população em geral, em torno de 40% das pessoas vai ter algum sintoma da síndrome dispéptica, e mesmo assim a gente tem que um quarto só desses pacientes procura cuidados médicos em relação a esses sintomas. Apesar de ser uma prevalência muito alta, e 25% daqueles 40% é que de fato vão procurar atendimento. Isso na prática dá um número ainda assim muito grande. A gente observa nos atendimentos aí, no PAP talvez vocês tenham pego, mas no internato vocês vão ver muito mais ainda aí esses casos chegarem com frequência. Provavelmente vocês vão atender aí pelo menos uns 5, 6 casos por semana de paciente com sintoma dispéptico quando vocês estiverem no internato. Na APS, as queixas desses sintomas são realmente muito frequentes, e a gente observa que a maioria das vezes está associado com quadros não pépticos, como ansiedade, depressão, síndrome de intestino irritável, síndrome de má absorção, doenças inflamatórias intestinais, endocrinopatias, entre outras. Mas principalmente ansiedade e depressão, hoje em dia é uma grande epidemia aí da sociedade, e essas doenças acabam gerando manifestações pépticas também, apesar de não serem doenças pépticas. A gente sabe que tem uma baixa morbidade, uma vez que a grande maioria dos pacientes vai se enquadrar como dispepsia funcional, ou seja, não é uma causa grave, não vai levar a uma consequência assim, mais importante para aquele indivíduo, mas tem grande impacto na qualidade de vida, nos custos de investigação, tratamento, falta no trabalho, né, por atestado médico. Então, tem esses outros fatores negativos, apesar de não ser um quadro geralmente grave. Aqui, para a gente ter uma noção das causas de sintomas dispépticos, né? Então, a gente tem as pépticas propriamente ditas, dispepsia, a DRGE e a úlcera. A gente tem as digestivas não pépticas, seriam gastropatias específicas, como infecções ou infiltrações no estômago, tuberculose, citomegalovírus, sarcoidose, doença de Crohn, causas neoplásicas, neoplasias propriamente do estômago ou de órgãos adjacentes, pâncreas, cólon, síndromes má absortivas, colelitise pode simular um quadro de dor epigástrica, apesar de ser mais comum no hipocôndrio direito, mas pode ter irradiação e simular uma dor epigástrica. Causas não digestivas, muito importante ficar atentas para elas, então, doenças metabólicas descompensadas, diabetes, doenças da tireoide, hiperparatiroidismo, distúrbios eletrolíticos, doença coronariana, na urgência, isso aqui fica mais evidente, é importante fazer o diagnóstico diferencial, né, com a angina, que vai levar geralmente aquela dor retroesternal,
As colagenoses, dentre elas, a gente tem uma que chama mais atenção, que é a esclerodermia, que pode cursar com a desmotilidade do esôfago. Então, o paciente vai ter pirose retroesternal, dor retroesternal. Medicamentos, então, os anti-inflamatórios não esteroidais, que são aí o carro-chefe deles aí de causar desconforto epigástrico, mas temos também antibióticos, xantinas, alendronato, os corticoides, sildenafila, as medicações aí para déficit de ereção, doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, pânico, distúrbios alimentares. Então, todas essas doenças e todas essas outras causas aí podem levar a sintomas dispépticos. Fazendo um adendo do H. pylori, né? Então, o H. pylori é uma bactéria aí famosa que sobrevive no meio ácido do estômago devido à produção da urease, e essa urease ela faz a alcalinização do ambiente gástrico e com isso a bactéria consegue viver. A gente sabe que as estatísticas mostram que no mundo, se for pesquisar a população geral, através de teste respiratório ou mesmo de endoscopia com biópsia, vai se encontrar cerca de 65% da população colonizada com essa bactéria. E apesar disso, a maioria das pessoas é assintomática. Mas o grande problema é que os estudos já mostraram que uma pequena parte da população que é infectada por essa bactéria pode desenvolver úlcera péptica e câncer gástrico. Por isso, sempre que for detectada, qualquer que seja a metodologia, seja teste respiratório, seja pela biópsia em si mesmo, com a pesquisa do H. pylori, uma vez detectada a bactéria, ela tem que ser tratada, porque a erradicação vai prevenir a recidiva de úlceras, pode curar linfoma e previne, né, o câncer gástrico. Porém, a gente ressalta que, como a gente viu ali na informação acima, a maioria das pessoas é assintomática. Então, é possível que os sintomas dispépticos nos pacientes que tenham a bactéria não se correlacionem de fato com a infecção por ela própria. E, além disso, a gente sabe que apenas parte dos pacientes vão apresentar remissão dos sintomas, mesmo erradicando a bactéria. Aquele paciente que foi identificado, você tratou, e ele vai ali continuar com sintoma dispéptico. Isso é muito comum na prática, inclusive. Quadro de recidiva, vocês vão perceber que é de lei na dispepsia. O paciente melhora, usa ali tratamento com IBP, inibidor de bomba, aí ele para, recidiva, volta, quer usar de novo, você acaba usando, a gente vai ver as abordagens ali mais para frente, e alguns querem ficar usando contínuo depois de tantas recidivas, o que não deve ser feito de forma alguma. O uso contínuo de inibidor de bomba de próton. Outro adendo sobre o câncer gástrico na dispepsia, a gente viu ali que o câncer ele não é uma doença péptica propriamente dita, mas pela localização anatômica do tumor, ele pode determinar sintomas dispépticos. E, em geral, quando acontece isso, já é uma forma mais avançada do câncer e, normalmente, o tratamento vai ser só paliativo, sem possibilidade de cura. E aí, para a gente começar a entrar em diagnóstico da dispepsia, a gente precisa falar do consenso de Roma, que é o que vai sugerir e definir os 4 sintomas cardinais, que são dor epigástrica, que é aquela sensação subjetiva e desagradável, de dor mesmo, devido à lesão tecidual na região do epigastrio. A pirose epigástrica, que é a sensação de queimação, limitada à região epigástrica. A plenitude pós-prandial, que é a sensação de que a comida permanece muito tempo no estômago sem fazer a digestão. E a saciedade precoce, que é a sensação de enchimento logo depois de iniciar a comer. Se a gente começa a comer ali o que está no prato, dá 1, 2 garfadas, digamos assim, e já sente que está cheio. E nem consegue terminar a refeição. Então, esses são os 4 sintomas. Vocês observam aqui que não tem vômito, não tem náusea, por exemplo.
para definir dispepsia são só esses 4 sintomas. Então é bem simples, de certa forma, bem tranquilo aí para caracterizar e para fazer um diagnóstico. E aí o consenso ele vai propor 3 tipos de dispepsia. A dispepsia funcional, que é aquela em que os sintomas não estão relacionados a uma doença de base orgânica, e a endoscopia vai ser normal ou com achados menores, a gastrite leve. Na verdade, vocês nunca vão pegar uma endoscopia lá, endoscopia normal. Endoscopia sempre vai ter uma gastrite leve, porque é a própria questão da acidez, né, do ácido clorídrico, ele provoca uma certa reação na mucosa. Então, uma endoscopia normal, entre aspas, digamos assim, vai sempre estar lá, gastrite, enantematosa leve. Esse é o laudo normal de uma endoscopia. Agora, se é uma úlcera, se é uma gastrite já erosiva, aí sim são as alterações que já vão caracterizar uma dispepsia não mais funcional, mas sim orgânica. É aquela que os sintomas estão relacionados a uma doença propriamente dita e manifesta, como a úlcera, como eu disse para vocês, ou um câncer, por exemplo, no estômago, aí já é uma dispepsia orgânica. E o terceiro tipo é uma dispepsia não diagnosticada, que é naquela que os sintomas dispépticos ainda não foram investigados e que ainda não foi feita endoscopia. Na grande maioria das vezes, se for olhar ao pé da letra o consenso, a gente vai cair nesse terceiro grupo aqui, em dispepsia não diagnosticada. E a gente sabe que, na verdade, a gente pode interrogar ali como dispepsia funcional com uma boa margem de precisão, até pela questão da própria prevalência. Se você for olhar essas 3 dispepsias aqui, se fosse fazer endoscopia em todo mundo, eu arrisco dizer aí com boa margem de segurança que 90% das dispepsias são funcionais, 10% ali seriam orgânicas. Então, só reforçando, dispepsia não diagnosticada seria, pelo consenso de Roma, a que na prática a gente tem mais. Só que, na verdade, a gente vai deixar ali com um pontinho de interrogação como funcional, para abordá-la e fazer ou não a propedêutica, que a gente vai ver mais para frente. A dispepsia funcional, ela não tem, como eu disse, uma fisiopatologia bem definida, é uma doença geralmente benigna e a investigação com endoscopia vai estar normal ou com gastrite leve. O mecanismo proposto é multicausal, então estão envolvidos a agressão do ácido cloridopéptico, a hipersensibilidade visceral, processos de desmotilidade gastroduodenal, os distúrbios psicológicos extremamente comuns, distúrbios do sistema nervoso central. Então, tudo isso em conjunto vai levar o paciente a desenvolver os sintomas. Normalmente, devido a essa multicausalidade, o tratamento às vezes é difícil, o paciente recidiva, e às vezes a gente tem que lançar a mão aí de controle desses outros fatores, como por exemplo os psicológicos. A gente vai ver na abordagem lá, muitas vezes é necessário antidepressivo, como tratamento adjuvante aí desses pacientes. Para fazer o diagnóstico, conforme o consenso de Roma, o quadro tem que ter iniciado há pelo menos 6 meses, sendo que tem que ter um ou mais dos 4 sintomas cardinais ativos nos últimos 3 meses. Então, aqueles sintomas que são os definidores, empachamento, saciedade, dor epigástrica e queimação epigástrica, tem que ter pelo menos um deles ativos nos últimos 3 meses, com análise retrospectiva de sintomas há pelo menos 6 meses. Não pode ter evidência de doença orgânica, incluindo a endoscopia, para justificar os sintomas. Além disso, no Roma 4, que é o mais atual, que é de 2016, admitiu-se alternância, sobreposição entre 2 grupos de dispepsia funcional, o grupo tipo dor e o grupo tipo desconforto. Eles são meio que unidos em uma única categoria. No Roma 3, anteriormente, ele era meio que dividido. No Roma 4,
meio que aboliu essa divisão. Apesar de que, para fins de tratamento, às vezes vale a pena a gente ainda considerar o que predomina no paciente, se é dor, queimação, ou se é desmotilidade, desconforto pós-prandial. E além disso, o Roma 4 trouxe esse outro critério, que não existia no Roma 3, que o diagnóstico só deve ser feito quando os sintomas interferirem nas atividades diárias do sujeito, do nosso paciente. Um critério aí que eu costumo dizer que é um critério meio DSM, que eles colocaram aí no Roma 4. Esse slide aqui é extremamente importante e interessante, que são os sinais e sintomas de alarme em dispepsia. Esse aqui tem que saber, porque vai mudar a nossa abordagem. Quando a gente falar ali de abordagem, uma das coisas que a gente tem que ter em mente são esses sinais e sintomas, que são emagrecimento inexplicado, anemia, sangramento digestivo, disfagia progressiva, vômitos persistentes, cirurgia gástrica prévia, visceromegalia, icterícia, tumoração ou adenopatia abdominal, sintomas sistêmicos e o uso abusivo de anti-inflamatórios, bem como a idade. A idade, a gente faz esse adendo aqui, porque é controverso, mas a gente, para termos aqui de populações latino-americanas, que é o nosso caso, ou afro-caribenhas, a gente vai seguir o que está em destaque aqui, que é a idade de 45 a 50 anos. Então, esse vai ser o nosso ponto de corte aí em relação à idade, para considerar como sinal de alerta. Paciente mais de 45 anos já é um sinal de alerta aí importante. E para abordar, a gente vai ter 3 estratégias mais comumente utilizadas. A primeira delas, que é a mais utilizada de todas, que é o tratamento empírico inicial da dispepsia. Ele pode ser feito com um inibidor de bomba de próton, que é a primeira linha, ou com um inibidor antihistamínico do receptor H2. 4 a 8 semanas, esse paciente vai utilizar seguidamente aí, todos os dias a medicação. 4 a 8 semanas eu coloco esse intervalo, porque tem protocolos que pedem 4, tem protocolos que pedem 6, tem protocolos que pedem 8. Eu costumo usar muito 4 semanas, até para evitar que o paciente fique ali meio que viciado psicologicamente na droga. 8 semanas já é um tempo assim meio longo. Mas considerando que esse paciente vai recidivar muito, de qualquer forma, não tem por que você já ficar prescrevendo esse tempo mais longo. Costumo usar muito 4 semanas. Uma outra abordagem seria o tratamento empírico do H. pylori. Aí a gente vai considerar mais já numa recidiva. Você fez aquele tratamento empírico inicial ali, o paciente às vezes melhorou por um tempo, ou às vezes nem melhorou, e aí ele está voltando ali para você, te procurando o seu serviço. Você pode lançar a mão num segundo momento de fazer o tratamento empírico do H. pylori. E consiste no inibidor de bomba, de próton, por 4 semanas. Às vezes aqui na prática eu costumo dobrar essa dose do inibidor de bomba. Se ali, por exemplo, eu usei um pantoprazol de 40 no tratamento inicial, aqui eu uso 40 2 vezes ao dia. Se eu usei um omeprazol de 20 naquele inicial, nesse segundo momento aqui eu já vou usar o de 20 2 vezes ao dia. Mas isso aqui não é bem definido, não. É algo que eu costumo fazer na prática. E alguns consensos colocam, mas não tem assim, uma evidência forte, não. E o tratamento empírico da bactéria em si é com antibiótico. Amoxicilina, 2 comprimidos de 500 miligramas de uma vez, de 12 em 12 horas, por 14 dias. Está errado aqui, 7 dias, é 14. 14 dias de antibiótico. Claritromicina, 1 comprimido de 500, de 12 em 12 horas, também por 14 dias. Se vocês forem, porventura, estudar esse slide que eu vou disponibilizar para vocês, vocês lembrem aí dessa observação. E a terceira abordagem para dispepsia funcional seria a endoscopia de início. Só que a gente só vai fazer isso no caso de sinal de alarme ou naquele paciente que está recidivando. Que aí, na verdade, já não é uma endoscopia de início mais, já é uma endoscopia para tentar fazer um diagnóstico diferencial
identificar uma possível lesão. De início mesmo, é esse sinal de alarme. Por isso que eu ressalto para vocês, é importante saber aquele slide anterior lá dos sinais de alarme. Ficar atento principalmente com o emagrecimento inexplicado, porque vai levar a uma suspeita mais forte de uma neoplasia, por exemplo. Paciente que tem uma hemorragia digestiva, obviamente, e idade. Idade, às vezes, eu costumo, às vezes, um pouquinho relevar ali, se for só idade, se for só a primeira vez que aquele paciente chega, é um paciente rígido, sem comorbidade, às vezes a gente até faz o tratamento empírico inicial, mesmo que ele tenha o sinal de alarme da idade. Quando for idade, isoladamente, dá para a gente segurar a mão, às vezes, e não pedir uma endoscopia, desde que seja um paciente rígido e que não tenha soma de sinais de alarme, que seja só mesmo a idade. Aqui esse fluxograma ele é bastante interessante, que ele vai meio que resumir a abordagem aí dos sintomas dispépticos. Então ele vai trazer para a gente aqui, seguir essa setinha aqui que vai levar para o quadrinho azul aqui. Se o paciente tem um quadro típico de refluxo, que é aquela queimação reto-external, azia ou regurgitação, ele vai ser abordado como doença do refluxo, que a gente vai falar um pouquinho ali disso, como que é essa abordagem. Se é um paciente que tem quadro dispéptico e tem uso abusivo de anti-inflamatório, você vai suspender o anti-inflamatório e vai fazer ali um tratamento empírico inicial com IBP ou bloqueador H2, 4 a 8 semanas. Agora, se é um paciente sem refluxo e sem uso abusivo de anti-inflamatório, você vem aqui para essa setinha que é sem sinais de alarme ou menos de 45 anos. Então, esse paciente aqui, ele vai para a prova terapêutica com IBP ou bloqueador H2. Se ele falha ou recidiva, você tem a opção de dobrar a dose de IBP e fazer tratamento empírico de H. pylori. E se ele continua falhando e recidivando, aí você vai chegar aqui na endoscopia. Agora, se você tem esse paciente já com sinal de alarme de cara ou mais de 45 anos, ele vai direto para uma abordagem de endoscopia de início. E aí a endoscopia vai dizer para a gente se é normal ou se tem uma lesão. Se for normal ou gastrite leve, é uma dispepsia funcional. Se tem uma lesão, aí ele vai caracterizar qual é a lesão. Esofagite, uma úlcera, um câncer, e o tratamento vai ser direcionado de acordo com a lesão. Esse outro quadrinho é aquilo que eu comecei a falar para vocês em relação ao que predomina no paciente. Ele traz essa possibilidade aqui, uma alternativa de você abordar aquele paciente que predomina com dor, inicialmente com IBP, e aquele paciente que tem um empachamento, um desconforto pós-prandial, de você abordar inicialmente com procinético. Então ele traz essa divisão que, assim, pensando clinicamente no sintoma do paciente, às vezes é interessante a gente fazer esse raciocínio e não sair passando IBP de cara para todo mundo. Se é aquele pacientezinho lá que tem saciedade precoce, empachamento, provavelmente ele vai se beneficiar mais do procinético do que do IBP. Agora, se é aquele paciente que predomina com dor, queimação, ele deve beneficiar-se mais do IBP. Aí no segundo momento inverte-se, né, por esse algoritmo aqui. Se o paciente com dor, você começou com IBP, no segundo momento você pode fazer uso de procinético nele. E aqui o contrário, paciente com desconforto, você começou com procinético, teve insucesso, você inicia o IBP associado ou troca a classe. Se um sucessivo insucesso, ele te dá a alternativa de dobrar a dose do IBP, seguindo com insucessos a erradicação empírica do H. pylori e seguindo com insucessos é o que eu comecei a citar também, antidepressivos, os tricíclicos às vezes têm um bom efeito, dentro dos ISRS a gente tem boa experiência com a paroxetina, tem alguns estudos também que mostram um bom efeito da paroxetina nesses distúrbios de motilidade gastrointestinal. Às vezes você precisa
fazer uma psicoterapia, o paciente com a TAG mais grave, um transtorno de ansiedade generalizada, ele precisa de ter um acompanhamento com o psicólogo, e ainda assim, se esse paciente não melhora, tem medicamentos experimentais que podem ser utilizados, como os triptanos, sumatriptano, naratriptano, a buspirona, que é um ansiolítico, né? Então, tem essas alternativas aí nos pacientes que vão tendo insucesso. E sempre tentar evitar esse paciente ficar com IBP contínuo. O IBP contínuo, principalmente paciente jovem, ele vai levar síndromes desabsortivas, vai diminuir a absorção de cálcio, vai diminuir a absorção de vitamina B12, pode levar anemia, pode levar quadro demencial no futuro por déficit de B12. Déficit de B12 está associado com neuropatias, parestesias, né? Se o paciente começa a usar cronicamente aí também, desde jovem, ele tem a dificuldade de absorver o cálcio, então ele vai ter uma chance maior de chegar ali nos seus 60, 70 anos com osteoporose mais grave. Então, o IBP, uso crônico, não deve ser feito, principalmente em paciente jovem. A única situação que às vezes a gente deixa cronicamente IBP é aquele idosinho que às vezes por uma polifarmácia ele não consegue ficar sem de forma nenhuma. Aquele idosinho lá, seus 60, 65 anos, hipertenso, diabético, coronariopata, que toma lá já sua pancada de remédio, ele às vezes não vai conseguir realmente ficar sem, não. Aí nessa situação a gente vê a questão de risco-benefício e às vezes acaba deixando. Mas já é um idoso também, então ele não vai ter tanto essas consequências a longo prazo. A expectativa de vida dele já é menor de qualquer forma. Agora, um paciente jovem é mais problemático isso aí. A úlcera péptica, saindo um pouco já agora da dispepsia funcional, a gente vai ter duas causas principais para ela, que é a infecção pelo H. pylori e o uso abusivo de anti-inflamatórios. Essas são as duas principais causas. Raramente, tumores, como a síndrome de Zollinger-Ellison, e uma outra causa que é não péptica, mas que vale reforçar, junto com as duas primeiras ali, que é o tabagismo. Então, o tabagismo ele é um fator de risco para úlceras, né? O câncer pode levar também a úlcera, linfoma, doença de Crohn, infecções que acometam o estômago, como a tuberculose, o citomegalovírus, também podem levar a úlcera. Mas se fosse para lembrar de três, H. pylori, anti-inflamatórios de forma abusiva e tabagismo. E lembrar que a supressão ácida vai determinar apenas a cicatrização temporária da úlcera. Então, a abordagem, para ser efetiva, ela tem que consistir na eliminação da causa. Seja o paciente parar de usar anti-inflamatório, seja erradicar o H. pylori, seja diminuir ou cessar o tabagismo. Vale aqui um adendo, suspensão do uso de anti-inflamatórios, né? Às vezes o paciente não dá conta, ele tem um quadro ali de dor crônica, tem ali sua osteoartrose, muito comum nos idosos. Então, enfim, às vezes é difícil essa abordagem aí de suspensão dos anti-inflamatórios de forma total, e a gente tem que lançar a mão muitas vezes de modulação de dor. Extremamente comum isso na prática da atenção primária, a gente precisar de modular a dor nesses pacientes com dor crônica, porque a gente não pode deixar eles usando anti-inflamatório continuamente. Então a gente tem que lançar a mão de antidepressivo, os tricíclicos têm uma ação muito boa dentro da dor crônica, a gente tem que lançar a mão às vezes de anticonvulsivantes, tem alguns que têm ação extremamente eficaz em modular a dor crônica, como a gabapentina, a pregabalina, e às vezes até opioides, que não são muito bons também, o uso crônico, mas são, digamos assim, menos piores do que o anti-inflamatório. E anti-inflamatórios só mesmo ali por curtos períodos de tempo, 3, 5 dias. Sempre guardem isso aí para a vida de vocês. Anti-inflamatório, tentar usar ali 3, 5 dias, e se o paciente evolui com um quadro
de dor crônica, modular a dor com outras drogas. E a DRGE seria a terceira ali dentro das doenças pépticas. A gente falou mais da dispepsia funcional, que é o carro-chefe delas, falamos um pouquinho da úlcera agora, e agora vamos falar da DRGE. Ela tem a fisiopatologia não bem elucidada, mas sabe-se que tem uma hipotonia episódica e transitória do esfíncter inferior do esôfago como seu principal mecanismo, e com isso é possível ocorrer manifestações extradigestivas. A gente chama atenção para a tosse crônica. Então, um dos diagnósticos diferenciais de tosse crônica, a gente colocar as 3 principais causas de tosse crônica, uma delas é a DRGE. Então, é lembrar sempre o paciente com tosse crônica de DRGE. As outras duas seriam a asma e a sinusite crônica, que levam à quadritosse crônica. Se a gente for pensar nas 3 principais causas de paciente tossidor. Pode levar também a faringite, laringite de refluxo, com ou sem esofagite concomitante. E aqui é extremamente importante vocês lembrarem que a abordagem da DRGE é principalmente modificação de estilo de vida. Droga vai ser paliativo e às vezes nem resolve. Então, o que é importante no DRGE é mudar o estilo de vida. Então, às vezes o paciente vai se beneficiar de elevar a cabeceira. Lembrar que elevar a cabeceira não é colocar travesseiro, a não ser que seja aquele travesseiro anti-refluxo, que tem um formato triangular, aquele sim resolve. Agora, colocar travesseiro comum, às vezes até pode piorar o refluxo, às vezes pode até gerar outros sintomas em idosos, que às vezes coloca aquele tanto de travesseiro ali, o paciente fica com a cervical encurvada, aí o idosinho começa a desenvolver vertigem, tontura, por má oxigenação ali do sistema vértebro-basilar. Então, elevar a cabeceira ou você eleva os pés da cama, coloca um calço, ou você usa travesseiro anti-refluxo, que é aquele travesseirinho triangular. Reduzir o peso corpóreo. Então, o paciente obeso, ele tem ali uma massa, um volume adiposo abdominal maior, então ele vai estar comprimindo o estômago e vai estar predispondo ao refluxo. O álcool, o tabaco, eles vão levar a uma hipotonia do esfíncter inferior do esôfago e vai predispor também ao refluxo. Medicamentos que vão também levar a sintomas de refluxo, como alendronato, a sildenafila, a tadalafila. Esses medicamentos causam também esse efeito de hipotonia desse esfíncter inferior do esôfago e levam ao refluxo. O paciente deve evitar alimentos muito temperados, alimentos com pimenta, por exemplo, os irritantes, fracionar mais as refeições, comer menores porções, várias vezes ao dia, mastigar bem, não deitar depois de almoçar e jantar, que são as refeições maiores, né? Tem que esperar pelo menos 30 minutos a 1 hora. E também não tomar líquido junto com a refeição, porque você vai levar a uma distensão maior do estômago e vai predispor ao refluxo. E em alguns casos você vai usar a medicação, mas mais como adjuvante ou paliativo, seja inibidor de bomba e ou procinético. Às vezes aqui o procinético vai beneficiar mais do que o próprio inibidor de bomba. Até porque vai melhorar, né, o trânsito gastrointestinal como um todo, procinético. E acaba não tendo refluxo. E aí, para a gente finalizar esse caso clínico aqui, chega a estratégia de saúde da família para consulta, paciente Juliana, de 42 anos, usuária hiperfrequentadora devido a dores osteomusculares. Está habituada com as dores que relacionam ao trabalho de doméstica e costuma comprar por sua conta o remédio na farmácia do qual não se lembra o nome. Hoje vem à consulta porque está preocupada com a nova dor, que é agora no estômago, que melhora quando come algo. Sente empachado durante todo o dia como se tivesse algo dentro. Chegou a vomitar 2 vezes e as fezes estão com aspecto habitual.
nega emagrecimento, acha até que engordou depois que parou de fumar há 1 ano. Tem tido dificuldade para dormir, preocupada com o marido que demora a chegar depois das noitadas no bar. De antecedente, laqueadora há 20 anos. O que chama a atenção aqui? Paciente com dores osteomusculares e que toma um remédio por conta própria. Vai na farmácia e compra. Provavelmente é medicação anti-inflamatória, é o que o balconista vai passar. Ou analgésico anti-inflamatório. Analgésico menos pior um pouco, mas pode gerar também sintomas dispépticos. E anti-inflamatórios, como a gente viu, o uso abusivo é inclusive uma das principais causas de úlcera. Aí ela vem com essa nova dor, que agora é no estômago. Ela fala de empachamento, e eu coloquei aqui em destaque vômito. Vocês lembram que eu falei lá que vômito não é sintoma dispéptico, né? Então, só para chamar a atenção aqui que vômito aqui não vai trazer para a gente aí nenhum significado clínico em relação a diagnóstico para dispepsia. Então, eu ressaltei aqui para lembrar disso. E para lembrar que vômito também pode ser um sinal de alerta, mas seriam aqueles vômitos incoercíveis, aqueles vômitos que levam o paciente a desidratar, a emagrecer. Não é essa questão aqui de vômitos 2 vezes ao dia. Então, isso aqui não consiste para a gente num sinal de alerta. Ela negou o emagrecimento, faltou destacar aqui, né, que seria um outro sinal de alerta. Acha até que engordou depois que parou de fumar. Aí eu destaquei aqui o fumar também. O fumar, ele não aparece nos sinais de alerta. É uma outra confusão que às vezes a gente faz. Fumar não é sinal de alerta. Ele é um fator de risco para a úlcera, mas não necessariamente um sinal de alerta. Por exemplo, o paciente que fuma, você tem que correr e fazer endoscopia de início. Não, não precisa. E chama aí a atenção aqui na questão da preocupação com o marido, dificuldade para dormir, que é o componente ansioso, que é o que a gente vai ver em muitos e muitos casos que chegam na atenção primária. Então, destaquei esses pontos aqui para a gente analisar de forma mais detalhada e ver as questões aqui também, já poder definir as respostas. Então, assinalar a alternativa correta. Então, letra A, não é possível definir um diagnóstico sindrômico presuntivo. Então, provavelmente é uma dispepsia funcional. Como eu disse, a gente vai deixar o pontinho de interrogação, porque não tem endoscopia, e associado com esse componente ansioso. Então, essa alternativa está errada por esse motivo, porque tem como definir, sim, um diagnóstico presuntivo. Se ele falasse ali um diagnóstico de certeza, aí sim poderia até estar correta a alternativa, mas um diagnóstico presumido é possível sim. A letra B, eu acho que é a correta, vamos ler aqui. Pode-se afirmar, baseando-se na história clínica, que o diagnóstico é de uma provável dispepsia funcional associada ao componente ansioso. Então, essa é a alternativa correta, porque descreveu certinho. O diagnóstico é provável, não é um diagnóstico de certeza, até porque, como a gente viu, precisa de endoscopia para você bater o ponto final na funcional, mas a gente não sai pedindo endoscopia para todo mundo. Então, a gente fica muito com o diagnóstico presuntivo mesmo. Letra C. Úlcera gástrica, já que a sintomatologia prevalente é de desmotilidade. Então, não tem nada a ver. A úlcera vai dar sintoma de dor mesmo, queimação epigástrica. Úlcera duodenal, uma vez que a dor epigástrica melhora após as refeições. Essa também está incorreta, porque normalmente é a úlcera gástrica que melhora após as refeições. Acaba que o alimento ele tampona ali a acidez quando chega no estômago e aí costuma melhorar a úlcera quando ela é gástrica. DRGE devido à presença dos vômitos ocasionais. Não é, no que caracteriza a DRGE é mais o refluxo propriamente dito, a pirose, né? E não vômitos ocasionais. Então a letra E está incorreta, a que está correta mesmo é a letra D. E a questão 2 vai perguntar para a gente a conduta indicada no primeiro momento. Então, a letra A vai falar de solicitar endoscopia devido à história de tabagismo e a preocupação com câncer. Então,
Então a gente viu lá que o tabagismo ele não é sinal de alarme. Ele é fator de risco, sim, mas ele não está dentro daqueles sinais de alarme lá. Então, e uma paciente com um quadro florido daquele, com o uso de provavelmente anti-inflamatórios, com componente ansioso, então não tem porquê correr e pedir endoscopia. E além disso, tinha a idade dela não era acima de 45 anos, era 42 anos, vale lembrar aqui também. Então não tem motivo nenhum para endoscopia de início nessa paciente. Letra B, associar o uso contínuo de omeprazol, caso haja uso frequente de AINE, para proteção gástrica. Aquilo que a gente falou, o uso contínuo de omeprazol é exceção. Então, evitar ao máximo. O uso frequente de AINE, ela tem as dores osteomusculares lá, o que, que a gente pode fazer? Modular a dor. É o antidepressivo, que vai cair bem para ela, porque vai controlar a ansiedade, vai modular a dor e vai desmamar ela do anti-inflamatório. Então, essa também está incorreta. Averiguar o uso abusivo de AINE e suspendê-lo e introduzir o omeprazol por 4 a 6 semanas. Então, essa aqui acredito que seja a correta, vamos ver as outras aqui, que descreve a conduta de tratamento empírico inicial mesmo, de um quadro dispéptico. Letra D, solicitar teste para H. pylori e erradicar a bactéria se positivo. É um primeiro quadro, não falou que é recidiva, então, a princípio, não tem necessidade de correr e fazer tratamento empírico ou solicitar teste de H. pylori. Sim, fazer o tratamento empírico da dispepsia e suspender o anti-inflamatório, que foi a letra C. Então, a letra C é a correta. E a letra E, solicitar pH-metria de 24 horas para confirmar diagnóstico de doença de refluxo gastroesofágico. Então, os sintomas ali não são típicos de DRGE, então não tem necessidade de solicitar exame. E mesmo quando são sintomas típicos de DRGE, normalmente a gente não solicita pH-metria. Apesar de ser um exame padrão ouro para DRGE, a pH-metria de 24 horas, mas é um exame pouco factível, é um exame que não é custeado pelo SUS, é um exame extremamente desconfortável. O paciente fica com a sonda nasoenteral durante 24 horas, aquela parecida com a sonda mesmo que o paciente no hospital passa quando ele não consegue ingerir ou quando está com alguma alteração de consciência. O paciente fica com isso ali, consciente, 24 horas, e a pontinha dessa sonda tem um sensor que vai medindo o pH e vai depois ser feita uma leitura e gerar os gráficos de pH desse paciente. Então, é um exame que, na prática, ele é pouco factível e pouco solicitado. Então, o diagnóstico de DRGE acaba sendo clínico mesmo, pelo sintoma referido pelo paciente. Você já indica, como a gente falou, as mudanças de estilo de vida e pode, às vezes, associar a medicação, mas como um paliativo e de forma temporária. Aí, só confirmando ali a resposta, né? Foi realmente letra C. Eu agradeço a atenção de todos. Espero que tenha sido produtivo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente fica aí à disposição.